Oremos. Pai nosso que está no céu, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. E obrigado, Senhor, por tudo que vai fazer, ó Pai. Abençoe os nossos lares, nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando e protegendo, Senhor. Porque se o Senhor não guardar e proteger, Senhor, nada pode nos guardar, ó Pai. Tome, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Abençoe a Igreja Batista Central em Campo Redondo, o pastor Alberto, sua família. Abençoe cada família ali representada, Senhor. Abençoe, Senhor, os enfermos, Senhor, esteja visitando, Senhor, curando, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Se for da Tua vontade, Senhor, Senhor esteja curando. Abençoe a irmã Sabrina, a irmã Naí, ó Pai. Tome a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Já estamos voltando, Senhor, em períodos de culto menores, ó Pai, mas em breve, Senhor, estaremos, Senhor, voltando ao normal, Senhor. Porque o Senhor é o dono da igreja, ó Pai, é o cabeça, ó Pai. Tome, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e que tudo que for feito, Senhor, seja feito de acordo com a vontade do Senhor, Senhor. Abençoe também, Senhor, os dirigentes do nosso país, ó Pai. Senhor, esteja abençoando a vida deles, ó Pai, que eles tenham mais compreensão e carinho com o povo, Pai. Tome nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, te agradeço por tudo, não que merecemos, mas no santo nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.
Olá, amados irmãos, um abraço, Deus abençoe os amados nesta noite. Estivemos hoje na casa do Senhor, portas abertas ali realizando o culto de adoração ao nome do Senhor. Foi muito bom estarmos juntos com os nossos irmãos. E agora, como nós estamos realizando cultos intermediários, às quartas, aos domingos, e estamos voltando gradativamente, continuaremos com os cultos online até, permitindo Deus, podermos voltar direto, não é? Mas o importante é que a Igreja do Senhor não parou, continua ativa, trabalhando, porque é um organismo vivo. Louvamos ao nosso Deus, porque nos permite poder voltar à casa do Senhor junto com os nossos irmãos. Deus abençoe. Quero ler a palavra de Deus em 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21, o verso 11 e o verso 12 da palavra de Deus. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Neste texto que foi lido nesse momento, de 1 Crônicas, ele vai estar tratando sobre o levantamento do censo que Davi pediu a Joabe que estivesse realizando. E interessante, amados, que este censo não fora falado para Davi realizar. Ele então assume uma posição aqui e vai ele mesmo realizar este censo, mesmo sendo orientado por Joabe a não fazê-lo, mas assim mesmo ele vai fazer. E como nós vemos aqui no texto, algumas coisas aconteceram diante da atitude de Davi. Nós vemos que nesse momento Deus vai permitir a Satanás que se levante contra Israel e vai incitar Davi a levantar o censo. O censo, amados, era a contagem dos homens de Israel que poderiam ir à guerra. E quando Davi ele assume essa posição, ele está desagradando a Deus. Por quê? Porque o Senhor falara que de Israel viria uma grande nação, a promessa a Abraão. E também quando Davi ele faz a contagem dos homens, ele na realidade está confiando no material humano, no material bélico, e estava então dizendo que ele confiava mais nos homens, no seu poderio armamentício, do que em Deus. E isso vai fazer com que Deus faça ou entre em ação, haja na vida de Davi, na vida de Israel, porque a partir do momento em que ele toma essa posição, e é interessante, amados, porque todas as nossas decisões, todas as nossas posições, nós somos responsáveis por elas. E aqui vai acontecer que essa atitude de Davi desagradou a Deus, de tal forma que no verso 7, o texto vai dizer assim do capítulo 21, tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então nós vemos que Deus fere Israel por causa da posição de Davi. E quando nós lemos todos os versículos a partir do verso 11 e o verso 12, aqui está sendo destacado que o Senhor coloca para Davi o que ele decidiria em relação ao castigo que viria para Israel através do pecado que Davi cometera, e também o povo todo estaria envolvido nessa situação. Ele diz que o Senhor diz para ele: 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor e a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, Gade vai a Davi, não é? Dizendo aquilo que o Senhor
mandara falar a ele. Então ele precisaria tomar uma posição. E uma coisa, amados, que nós podemos perceber aqui, é que isso fez com que Davi passasse a refletir no seu pecado. Por que isso, amados? Porque a peste ela vai começar depois da escolha de Davi. Ou seja, a peste vai começar depois do recenseamento. A peste vai começar depois da desobediência. Não estamos dizendo que o que está acontecendo nesse tempo é uma desobediência, mas com certeza o que nós podemos perceber é que tudo tem o controle de Deus. Deus controla todas as coisas. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, se os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Aí ele vai dizer que o Senhor está assentado sobre a órbita terrestre. Isso quer dizer o quê? Que Deus tem o controle de todas as coisas. E nada acontece por acaso. Nesse mundo, nada acontece por acaso. Tudo tem o olho de Deus. A Bíblia diz também que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Diante disto, amados, o que nós podemos perceber e podemos entender a partir desta exposição do capítulo 21 de 1 Crônicas, quando o levantamento do censo é feito por Davi? Nós vemos então que Davi vai colocar a sua confiança nas coisas materiais, nos poderes. E isso desagrada a Deus, porque a promessa já vinha de que Deus faria uma grande nação. Então Davi, ele vai então acreditar mais naquilo que ele poderia fazer com suas próprias mãos. Mas algo interessante é que dessas 3 escolhas, Davi vai optar por uma delas. E as duas são, as 2 primeiras, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance. Então, se Davi escolhesse uma dessas duas, ambas, ele poderia fugir delas. Ele poderia, a fome começasse, ele poderia ir para outro lugar. E se o inimigo fosse perseguir, ele poderia fugir também. Mas ele prefere passar com o povo todo aquele sofrimento, todo aquele problema, quando ele escolhe a peste. Ele escolhe a peste na terra, mas interessante também por que ele faz essa escolha. No verso 13, ele vai dizer: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens não caia eu. Então, amados, nós podemos perceber aqui nesse texto que Davi, ele escolhe cair nas mãos de Deus e não cair nas mãos dos homens. Por que cair nas mãos de Deus e não cair nas mãos dos homens? Interessante isso, amados. Davi, então, escolhe a terceira opção. Cair nas mãos dos homens, certamente, para nós, talvez fosse algo melhor, mais fácil, mas Davi conhecia Deus, por isso ele opta por essa terceira condição que o texto nos apresenta. Cair nas mãos dos homens, irmãos, é algo terrível, porque às vezes as pessoas tomam as suas decisões, às vezes as pessoas tomam as suas posições sem ao menos conhecer o problema dos outros. Às vezes o homem, porque no início da Bíblia diz que o homem era continuamente mau, o seu coração era continuamente mau, esse coração mau continua até os dias de hoje. Então nós vemos que pessoas às vezes são achincalhadas, às vezes as pessoas sofrem críticas dos outros sem que se conheça a vida da pessoa, sem que se conheça atitudes que as pessoas tomam. E nós vemos muitas dessas pessoas às vezes ferindo outras com palavras, com atitudes, com ações, com olhares, sem nem ao menos procurarem a pessoa para saber se ela está com algum problema, se está com alguma dificuldade, se o problema está sendo resolvido.
infelizmente essas coisas acontecem. Isso em todas as áreas da nossa vida, não é? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na igreja, não é? Nós vemos que as pessoas às vezes querem tomar as melhores posições, mas às vezes elas são mal entendidas. E aqui nós vemos, amados, que Davi, ele toma uma posição, ele escolhe então o castigo que viria de Deus. E o interessante, amados, é que no verso 15 o texto vai dizer que o Senhor olhou e se arrependeu do mal. Deus não é homem para que se arrependa, não é, amados? Deus, ele não é homem, ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele tem o controle de todas as coisas. Quando o texto diz que o Senhor se arrependeu do mal, está dizendo que Deus deixou de fazer o que ele iria fazer, não é? Deus deixou de fazer o que ele iria fazer. Então, quando o homem se arrepende, Deus, ele tira o peso da sua mão, Deus conforta, Deus consola, Deus é Deus poderoso, né? Então é melhor, e com certeza a opção que Davi fez fora melhor, né? Porque nós sabemos que Davi era um homem conhecido, né? A Bíblia fala como um homem que ele era um homem segundo o coração de Deus. E nesse texto nós vemos que ele se arrependeu do mal. O Senhor vai trabalhar na sua vida e ele realmente vai passar por cima daquela situação, vai tirar um grande aprendizado para a sua vida. E ainda interessante, amados, o que nós podemos perceber é que no verso 17, né, depois de todos esses acontecimentos, Davi vai dizer o seguinte: disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo. Não sou eu que disse que se contasse o povo. Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Certamente, amados, o que nós podemos ver é que o mal veio para todas as pessoas. E cerca de 70 mil pessoas morreram naquele episódio. E nós vemos aqui que a partir do momento em que aquilo acontece, foi a consciência de Davi que o levou ao arrependimento, e não a praga. A praga aconteceu, mas o que levou ao arrependimento foi a consciência de Davi. Davi teve consciência do seu pecado. E, amados irmãos, talvez você que esteja nos ouvindo ou nos vendo, o que nós podemos entender? O pecado, ele vem para destruir a vida do homem sem Deus, mas também o pecado vem para destruir a vida daquele que já tem uma vida na presença do Senhor. Mas o que deve acontecer? Quando nós pecarmos, e nós somos pecadores, todos nós precisamos nos arrepender, e eu creio que esse tempo ele vai servir para limpar a nossa vida, para que possamos fazer uma autoanálise de como nós estamos na presença de Deus, porque é um fato incomum aquilo que nós estamos vivendo. Nós somos pecadores. Às vezes nós pecamos sem falar, mas às vezes nós pensamos mal contra alguém, desejamos o mal de alguém e não falamos. Às vezes falamos, às vezes até agimos. Mas se não temos essa consciência do pecado e estamos pecando, é porque o pecado já está cauterizado na nossa vida. E é de tal forma igual aquele cidadão que mente tanto que acaba acreditando na sua própria mentira. E às vezes as pessoas são pecadoras e elas se acham muito boas. Davi, nesse momento, ele se achava muito bom. Mas naquele momento em que toda a nação está sofrendo, ele vai se arrepender. E ele vai ter consciência daquilo. E isso o levou ao arrependimento. Amados, nós vemos então que Davi, ele era um homem que andava na presença do Senhor. E nesse momento ele vai se humilhar. Então é o momento de nos humilharmos. A igreja brasileira, ela precisa neste momento se humilhar. Aquele que ainda não encontrou-se com o Senhor Jesus precisa se humilhar. Precisa reconhecer o seu pecado. Davi reconheceu o seu pecado. Nós precisamos reconhecer o nosso. Não somos perfeitos. Eu não sou, você que está aí não é.
Todos nós somos pecadores. E aqui, amados, Davi, ele assumiu a culpa diante de toda aquela situação. E existem pessoas que nunca se desculpam. Às vezes magoam os outros, mas não se desculpam. Davi aqui, ele não se desculpou. Ele não arrumou desculpa para o seu problema. Não é? Às vezes as pessoas ficam arrumando desculpa para o seu pecado, fazem alguma coisa e não voltam atrás, não se arrependem, não chegam para a pessoa, poxa, me desculpe, eu falei assim de você, eu fiz isso contigo, eu pensei até algo errado e estou vendo que não é nada disso. Então nós vemos aqui que Davi não chegou a arrumar desculpas e não colocou a culpa em alguém. Davi poderia chegar e falar, a culpa é do povo, a culpa é do exército, a culpa é de, sei lá. Mas não, Davi chegou e falou que ele era culpado. Não é? Ele era o culpado. Eu é que pequei. Então Davi falou, eu é que pequei. Então ele não atribuiu a culpa a alguém. E aqui, amados irmãos, ele reconhece em Deus o único que poderia dar a ele a condição de se levantar, de se erguer e continuar, não é? Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. A palavra de Deus no livro de Isaías 54, no versículo 7, diz assim, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a te acolher. Que coisa maravilhosa, amados. Quando a gente se humilha, quando a gente reconhece que não é nada, quando a gente reconhece que é pequenininho, a gente olha e vê o poder de Deus. Então Davi aqui, ele pôde, reconhecer que Deus era o único que poderia erguê-lo, o único que poderia levantá-lo, e o Senhor realmente levantou Davi de tal forma que após esse episódio ele vai erigir um altar ao Senhor na eira de Ornã. Ou seja, o Senhor recolheu Davi, o Senhor perdoou Davi, porque era melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Porque muitos homens são impiedosos, mas o Senhor é piedoso. E Davi, então, ele expressa, também uma oração que ele fez, que é a oração do Salmo 51, verso 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Criar um coração puro, amados. Nós cada dia precisamos de corações puros, não é? Tem pessoas que veem maldade em tudo. Não é? As pessoas veem maldade em tudo. Elas não olham com o olhar de santos. Não têm a visão da santidade em suas vidas. Elas olham para os outros e começam a imaginar coisas. Davi não, ele dizia, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Precisamos agora, neste momento, amados, nesse tempo que nós estamos vivendo, pedir perdão pelos nossos pecados. Não somos melhores que ninguém. Não podemos dar o veredito em relação a muitas coisas. Podemos ajudar sim. O Senhor quer que nós possamos ajudar as pessoas, ajudar, perdoar, não é? Entender que também podemos infringir o mesmo erro, podemos cair na mesma situação. Davi, então, ele reconheceu o poder de Deus e ele se arrependeu. Se você que nos ouve nesta noite entendeu que Jesus pode perdoar o seu pecado, que talvez você esteja sendo massacrado pelo homem, busque a Deus, confie em Deus e diga assim como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Então Davi, ele tinha o seu espírito inabalável, porque ele passou por esse momento de tristeza tão grande, mas ele ergueu a sua cabeça e confiou no Senhor. Nós vamos passar, queridos, por esse momento de tristeza grande que nós estamos passando, não é? Porque ali uma peste também aconteceu, mas o Senhor livrou. Ele pode livrar hoje também, porque Ele é Senhor Todo-Poderoso. Que Ele te abençoe e que nós possamos fazer uma introspecção da nossa vida. Como nós temos agido? Será que nós temos agradado ao Senhor? Será que nós podemos fazer essa autoanálise? Dizer, realmente eu estou errando aqui e ali,
e quero me consertar. Busca o Senhor e com certeza Deus vai te ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai nos ajudar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada servo teu, Pai, membro da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Que o Senhor possa fortalecer sua vida, nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, viver uma vida de santidade, uma vida que te agrade, uma vida que seja, Senhor, uma vida plena na tua presença. Porque as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.